ninguém assistir. Então, amor, para hoje, deixa eu botar aqui no Não Perturbe, porque quando a gente tá ocupada, todo mundo quer falar com a gente. É, incrível. Não é? Quando a gente tá ocupada, todo mundo quer falar com a gente. Então, deixa eu te resumir um pouquinho da minha história, que eu já comecei a te contar, né? Um É, pouquinho. um pouquinho. Mas é isso, eu fui diagnosticada com enxaqueca com 6 anos. Aí, depois que você é diagnosticada, principalmente criança, começa os tratamentos. Então, desde os 6 anos, quando eu fui diagnosticada, além de tomar remédio, eu tinha uma dieta muito restritiva, né? E Sim. tudo que criança gosta eu não podia comer. Chocolate, queijo, presunto, biscoito recheado e tal. Só que quando você faz uma dieta muito restritiva, a tendência é você não conseguir manter, né? Uhum, é verdade. E aí eu vivia, começava uma dieta super restritiva e medicação e tal, ficava um tempo bem, aí depois você quebra tudo, come tudo que não deve, É. e voltava para a crise e medicação e tal. A minha avó morou com a gente um tempo, então eu tive esse contato com a fitoterapia cedo, mesmo sem entender. A minha avó sempre usava muito chá para tudo, tinha umas bolinhas de goma que ela fazia para problemas respiratórios. Então, a gente veio meio nesse costume de tomar chá para as coisas. Quando eu me formei em fisioterapia, inicialmente, muito porque eu queria tratar as pessoas, reabilitar as pessoas sem o uso de medicação. Foi o que me ganhou na fisioterapia, sabe? Uhum. Você ter a possibilidade de reabilitar, de tratar a pessoa sem a necessidade de remédios, que a gente usa outras técnicas. E, enfim, eu vim focada só na fisioterapia. A minha enxaqueca eu continuei tratando com bastante remédio. E quando chegou em 2018, eu tive a crise mais longa da minha vida adulta. Eu fui almoçar na casa de uma amiga e eu vinha de um período de aquela alimentação super certinha e academia e tal, né? Uhum. Então, eu estava basicamente bem natureba. E nesse dia, eu lembro que eu comi tocinho. E eu entrei Hum. em crise, eu não consegui chegar em casa. Eu tive, Misericórdia. eu estava dirigindo. No caminho, eu não tinha mais força para pisar no pedal. Aí eu tive que parar, comprei remédio, fiquei um tempo no estacionamento da farmácia até eu melhorar um pouco para conseguir chegar em casa. E nessa fase eu tomei muita medicação, muita medicação. Além das restrições alimentares que aumentaram muito, eu fiquei sem comer quase nada. E muito remédio. Eu tomei antidepressivo, eu tomei anticonvulsivo, anti-inflamatório, analgésico, e tudo em Hum. dosagens muito altas. Eu levei quase um ano para conseguir sair dessa crise. E quando eu saí, que eu fui fazer os exames de rotina, eu estava com inflamação no fígado. E aí, conversando com o médico, ele disse que era pelo excesso de medicação, Gente. porque eu nem bebi, eu não estava bebendo na época. E aí ele me deu uma requisição para eu ir para um hepatologista para ele passar um remédio para tratar o fígado. Aí eu fiquei pensando em casa, disse, como é que eu vou para um médico para me tomar remédio para curar um problema que foi causado pelo excesso de remédio? Aí eu disse, não, vou procurar uma coisa aí natural para eu tratar. E aí a gente volta lá para os conhecimentos da avó, né? Conversei muito Uhum. com minha avó nesse período, com outras pessoas um pouco mais de idade, fiz muitas pesquisas e tratei natural, de forma natural, tratei com chás, algumas ervas e tal. E aí, quando eu retornei para o médico,
mais ou menos uns 4 meses depois, que ele fez os exames, o meu fígado estava ok, não tinha problema nenhum, não tinha inflamação, não tinha nada. E aí eu tive um insight, eu digo, bom, se dá para tratar o fígado, tem que dar para tratar a enxaqueca, né? E aí eu comecei os estudos dentro da área de fitoterapia, fiz a pós-graduação em fitoterapia, fiz a minha pós-graduação. Claro que você pega, né, todos os gerais, mas com os estudos mais aprofundados para enxaqueca. Entrei em algumas associações de apoio a pessoas com enxaqueca, algumas associações de pesquisa científica para enxaqueca. E aí eu fui testando, né? Fui entendendo como que a enxaqueca funciona, como que os fitoterápicos podem ajudar em cada fase. Como eu já tenho uma formação em fisioterapia, tem técnicas da fisioterapia também que você consegue usar para controle da enxaqueca e tal. E deu certo. E à medida que foi dando certo para mim, eu fui aplicando essa forma de tratamento com outras pessoas próximas que também têm enxaqueca. Entende? Sim. E foi dando certo para elas também. E aí eu disse, gente, eu vou trabalhar com isso. Deu certo. Porque é uma realização. Você pega uma pessoa que tem dor todos os dias, que já está ali com medo de perder o emprego, que não consegue mais participar dos eventos com a família, com os amigos e tal, e você conseguir que ela controle isso sem ter uma inflamação no fígado, como eu tive, isso. A realização da minha vida. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com enxaqueca, e graças a Deus tem dado super certo. Aí é isso. Foi assim que eu comecei. Então, vamos lá. Pega o caderno. Estou aqui. Apostas. Primeira parte, Tati, que eu acho importante é a gente entender o que é enxaqueca, tá? Uhum. Por quê? Tem muita gente que acha que enxaqueca é só uma dor de cabeça muito forte. E a gente que tem, a gente sabe que não é. Uhum. Né? Mas a gente passa muito pelo julgamento das pessoas também, né? É verdade. Dor é só uma dor de cabeça, é frescura, você tem que parar de pensar na dor, essas coisinhas que a gente ouve. Já ouviu por aí? Sim. Sempre, Muito. né? E aí, às vezes... é até chato, né? A gente já tá até com vergonha de falar que tá com dor de cabeça, porque parece, é todo dia. Isso mesmo. E aí, às vezes, a gente começa a meio que se questionar também, né? Será que eu aguento mesmo e tal? Enfim. Mas não, a enxaqueca é uma doença neurológica, é grave, tá? Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela está entre as 10 doenças mais debilitantes do mundo. Tem pesquisas que mostram que a qualidade de vida de uma pessoa com enxaqueca é pior que a qualidade de vida de uma pessoa que tem hipertensão e diabetes. Imagina. Então, eu já ouvi dizer até que as crises de enxaqueca podem causar no futuro até uma amnésia, né? Porque sim, afeta os neurônios de uma forma. Exatamente. Então, a primeira parte é entender isso, enxaqueca é uma doença neurológica, é grave, tá? Até então, não se tem cura definitiva, tá? Uhum. Mas é uma doença que a gente consegue controlar e viver sem ter crises, tá? Sim. O que acontece? O que é de verdade que acontece no cérebro de uma pessoa que tem enxaqueca? Acontece que a química do nosso cérebro se desorganiza. Os receptores de serotonina, de dopamina, de cortisol, ele meio que se desequilibram, tá? E isso causa um aumento do fluxo sanguíneo, inflamação, tanto nos vasos sanguíneos quanto nos neurônios, e por isso a gente desencadeia todos aqueles sintomas que a gente tem de enjoo, de dificuldade na fala, de sentir cheiros, de sensibilidade ao cheiro, ou sentir cheiro que ninguém está sentindo, né? A gente desencadeia todos aqueles sintomas.
porque ele causa meio que uma inflamação generalizada no nosso sistema nervoso, e como o nosso sistema nervoso está ligado a tudo, acaba, né, desorganizando tudo, certo? Mas aí, o que é que acontece? A enxaqueca, ela tem fases, tá? Sim. Em geral, a gente só reconhece quando a gente está sentindo dor, né? É. Mas antes de sentir dor, você já está entrando em uma crise de enxaqueca e ela já te dá alguns sinais. Então, anota aí. Anota aí. Vamos à anotação. Quando você tem uma crise de enxaqueca, alguns dias antes, você pode sentir formigamento na mão, no braço, no pé, geralmente de um lado só, tá? Sim. O rosto pode ficar coçando. Você pode ter muita sede, aquela sede do nada, não estava correndo, não estava no sol nem nada, mas está morrendo de sede, e bebe água, bebe água, bebe água, continua morrendo de sede. Sim. Você pode ter isso, você pode ter esse sintoma. Tem sensibilidade no couro cabeludo. Às vezes você passa a mão e sente que dói, ou vai pincear. Hã? Eu sinto isso. Você sente, né? Então. Ou vai pentear e sente que está dolorido. Você pode ter também um desarranjo intestinal, que pode vir como uma prisão de ventre, e pode vir também como uma dor de barriga. Certo? Mas vai ter uma diarreia, mas assim, estou morrendo de dor, como se tivesse uma infecção intestinal. Não. Você vai no banheiro muitas vezes, entende? Sim, E a entendi. consistência das fezes fica assim um pouco mais mole, assim, e tal. Então, aí por isso que muitas vezes a pessoa se passa, porque você não tem uma diarreia típica de sentir muita dor e tal, entendeu? É só do aumento da frequência. Pode aumentar também a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. Tipo, geralmente você bebe 2 litros de água e vai no banheiro fazer xixi, sei lá, 4 vezes no dia. Hoje você bebeu os mesmos 2 litros e foi 7, 8 vezes. Sim. Isso é um sintoma, um sinal de que você está entrando em crise de enxaqueca, tá? Sim. Você pode ter também o que a gente chama de aura visual. Eu vou compartilhar a minha. Com algumas possibilidades. O que é uma aura visual? É basicamente uma alucinação visual. Você vê umas coisinhas assim meio estranhas. Você consegue ver a tela? Sim. Então, você percebe que nesse azul aqui tem tipo umas minhoquinhas assim, meio transparentes. Você já viu isso? Já. Ela pode ser assim também, meio escura. Ou você pode ter, tá vendo essa aqui embaixo? Você olha mais o canto da sua visão. Você vê, tipo assim, Sim. isso aqui é chamado de fortificações. Que pode aparecer assim, meio incolor, meio brilhante, ou você pode ver assim, ó, mais colorido, tá? Sim. Isso são. Espera que eu vou te mostrar que tem mais possibilidades. Tem mais algumas aí. Tá vendo? Não, ainda não. Agora. Agora, pronto. Tá vendo? Você olha e tem assim um monte de pontinho Sim. brilhando, que pode ser esses pontinhos brancos assim, ou ele pode ser coloridinho também. Ele pode ser fixo, ou ele pode ficar flutuando assim nas suas vistas. Quando você pisca, ele muda de posição, Sim. tá? Esse como se fosse um raio de luz assim na sua visão periférica, tá? Todas essas são possibilidades de aura. Esses são chamados de aura, aura visual. Essa aqui, que eu vou te mostrar agora,
Essa de baixo, ela não é tão frequente assim. Consegue ver? Sim, Pronto. consigo. Você vê uma mancha branca, assim, quando você olha, como se tivesse alguma coisa no seu olho e fica meio embaçado só uma parte do que você está vendo. Já aconteceu comigo, não com tanta frequência. O outro lá das nuvens acontece muito. Pois é. Isso é um indicativo de que você está entrando em uma crise de enxaqueca. Uhum. Entende? E geralmente esses sintomas vêm antes de você sentir a dor. Ele pode vir até 4, você pode começar a ter esses sintomas até 4 dias antes de você sentir dor, ter uma crise propriamente dita. Outra coisa que acontece muito é você sentir maus cheiros. Uhum. Já aconteceu? Você sente um cheiro de coisa podre, de coisa azeda, de esgoto, e você vai limpar a casa, a geladeira, tudo. Sim, 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 sim. Eu Ah, nunca associei a enxaqueca. pois é, então. É isso, principalmente mulher, a gente tem dificuldade de fazer essa associação. E quando a gente sente um mau cheiro, a gente quer limpar, lavar tudo, porque a gente tem certeza que tá vindo um cheiro aí e que é alguma coisa suja, alguma coisa podre, mas não é, você está entrando em crise de enxaqueca, Uhum. tá? Então, fica atenta a esses sintomas, a esses sinaizinhos que ela vai te dando, certo? Certo. E quando você tem esses sinais, significa que você vai entrar em crise, e aí você já consegue, nesse momento aí, você já consegue fazer algumas estratégias para você bloquear a crise e nem chegar na fase da dor, Sim. certo? Então, o que você pode fazer nessa fase? Tá anotando? Tô. Tudo bem. Primeiro, você pode fazer exercícios respiratórios, tá? Hum. Como é que são os exercícios respiratórios? Você pode fazer uma inspiração profunda. Você inspira pelo nariz, solta pela boca, tá? Sim. Repete umas 12 vezes, segue a respiração normal, repete mais 12, tá? E pode fazer várias vezes no dia. Você Hum. pode fazer também a respiração com a narina só, então você tapa uma narina, Hum. puxa pelo nariz, solta pela boca, tá? E depois alterna o lado. Esse exercício ele vai ajudar a oxigenar melhor o seu cérebro. E aí ele interrompe a cadeia da crise, tá? Essa Hum. é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa que você pode fazer é uma caminhada leve. Notou que está tendo sintomas, vai fazer uma caminhadazinha de 10, 15 minutos todos os dias, tá? Não é Uhum. para correr, não é para andar rápido, não é para marchar, não fazer aquela corrida que bota para cima, nada disso. É só uma É uma caminhada leve. caminhada. Pronto. Dentro dessa caminhada, você precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, fazer inspiração profunda. Uhum. O que que acontece? Quando você vai começar a caminhar, o seu coração vai entender que você precisa de mais sangue, mais oxigênio, tá? Hum. Então, ele vai acelerar o batimento. Qual que é um recurso para você fazer a caminhada leve, sem aumentar tanto a frequência cardíaca? A inspiração, certo? Sim. Porque quando você inspira fundo, você enche o pulmão todo, você leva mais oxigênio. Então, o coração não tem necessidade de aumentar o fluxo de sangue, porque no fluxo que está indo normalzinho, ele está indo com mais oxigênio do que o normal, Uhum. certo? Então, caminhada leve, com inspiração profunda, pode aumentar um pouco a ingestão de água, tá? Sim. Durante essa fase. Alongamento, principalmente da região cervical. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui. Não tenho não. Vou te mostrar, tá? Alongamento da região cervical. Cabeça reta, olhando para frente. Vira para o lado como que sua orelha fosse encostar no ombro. Mas não é para suspender o ombro, tá?
para você puxar a cabeça mesmo. Para você Tentar esquecer. mover só essa região cervical mesmo, né? Isso. Porque se você levanta o ombro, você não alonga o pescoço, o músculo do pescoço, certo? Então, Sim. mantém o ombro baixo e chega. Faz para os dois lados, faz para baixo, tá? E um Sim. outro que você vai fazer é você vai virar a cabeça aqui, meio que com o nariz na direção da axila e puxa para baixo, certo? Certo. Dos dois lados. E pode fazer um alongamento geral também, tá? Alongar braço, alongar a parte abdominal, coluna e tal. O da cervical é o mais importante. Por quê? Porque quando a gente tem esse tensionamento da cervical, em geral, ele vai predispor você a ter uma crise. E quando você já está em crise, uma das coisas que acontece é enrijecer essa região aqui. Entende? Então, Entendo. se você consegue alongar essa região, você consegue E eu frear. sinto bem isso. Hã? A nuca fica doendo assim de um jeito. Ui. Eu penso até que é pressão, às vezes eu meço a pressão, tá normal. Mas sentindo uma dor na nuca, assim. E é sempre quando a enxaqueca tá atacada. Pois é. Então, faz esses alongamentos, tá bom? Sim. Uma outra estratégia, eu acho que eu vou ter que te mandar essa imagem, porque eu não sei se você vai lembrar de tudo, de todos os pontos. É uma estratégia da medicina chinesa, essa daí, que chama acumpressão, que é tipo uma acupuntura, só que em vez de enfiar a agulhazinha no local, você vai fazer uma pressão, certo? Com os próprios dedos, tá? Eu Então, tirei o print são aqui. esses. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para prender no cabelo para eu te mostrar esse aí. Pronto. Então, são esses pontos aí que você pode estar fazendo, tá? A pressãozinha. Você quer que eu te mande essa imagem? Eu tirei print aqui. Tirou? Tirei. Pronto. Então, são esses aí os pontos que você faz, tá? Aqui entre as sobrancelhas, no meio, você tem um ponto. Então, você pressiona ele, tá? Por mais ou menos uns 30 segundos e solta. Qual que é o cuidado que você tem que ter quando você for fazer? Esses dois aqui, que são nos cantos das sobrancelhas, tá? Sim. Esse aqui. O da lateral, você vai ver aqui, ó. Essa bordinha aqui da sua orelha. Sim. Pronto. Seguindo ele aqui, no couro cabeludo, logo um pouquinho acima da orelha. Você tem esse ponto aqui. Você vai sentir na hora que você apertar. Sim. Bom, na hora vai dar logo uma resposta. Aqui na mão, entre o indicador e o polegar, abre a mão bem no meiozinho mesmo, tá? Você tem esses dois pontos aqui de trás. Sabe aqui onde começa esse cabelo que sempre quebra? Um suor? Sim, sim, com Você, certeza. você segue esse músculo um pouquinho. Quando você for com o dedo, você vai ver que chega uma parte que fica mais durinho, que é a parte onde tem o ligamento, tá? É aí que você pressiona. Sim. Então, quais são os cuidados quando você vai apertar esses pontos da cabeça? A tendência da gente, quando a gente pressiona esses pontos, é enrijecer a cervical, certo? Então, você vai ter esse cuidado. Assim que você pressionar, você vai perceber que sua cervical vai ficar um pouco mais durinha. Respira fundo, relaxa a cervical e pressiona o ponto, certo? Sim. Todos eles. Esse é um cuidadozinho que a gente tem que ter quando vai fazer essa pressão. Então, essa é uma outra estratégia, tá? Certo. Para essa fase. E fitoterápico. Pode ser chá, pode ser tintura, pode ser pílula, que agora tem pílula não, cápsula. Eu não gosto muito da pílula, porque a pílula, para você conseguir aquela consistência bem compactazinha,
geralmente eles colocam algum tipo de estabilizante, certo? Que geralmente é algum produto químico. Então, eu prefiro a cápsula, que a cápsula não tem a necessidade desse estabilizante, e aquela cápsulazinha, aquele material de fora da cápsula, geralmente ele é um gel, tá? Então, eu acho a A cápsula... tintura que você fala é o que? A mistura dos chás? Não, a tintura é o que eu vou te ensinar a preparar antes da última aula, que senão já sabe. Tá? A Paulinha tintura... fala sempre dessa tintura, eu nunca sei o que é. Pois é, pois é. Não se preocupa não, vou te ensinar a fazer. E vou chamar ela também para ela participar no dia que ela fugiu, tá fugindo até hoje. Pois é. E aí, qual que é o fitoterápico que você vai tomar nesse momento aí, certo? Primeiro, você vai precisar identificar o gatilho da sua crise, tá? Paulinha, me dê 2 segundos aqui, que tem alguma coisa acontecendo com meus gatos. Só tô vendo coisa caindo aqui e o bicho gritando, rapidinho. Tá. Menina, que situação, viu? Meus filhos estão ficando adolescentes. Gente, estavam brigando, foi? Aí tem um que tá entrando no cio, ele tá perseguindo o irmão, gente. Eu já Poxa. disse a ele, seu irmão não é uma menina. Acabe com isso. Enfim, a estratégia para você escolher o melhor fitoterápico, escolher a folha certa para você fazer seu chá, seja o que for, é identificar o gatilho, tá bom? Por quê? Eu vou te passar algumas que são anti-inflamatórias e analgésicas. Esse é certo que você vai utilizar no chá. Você pode fazer um blend. Um blend é um chá com mais de uma folha, mais de uma erva. Sim. Mas aí, além de você colocar uma analgésica e anti-inflamatória, você precisa colocar uma que trate o gatilho. Certo? Entendi. Então, se você vai precisar identificar qual foi esse gatilho, aí você vai ter que parar para fazer um rastreio. A gente chama de rastreio de gatilho, tá? Sim. Que é basicamente um parar para pensar. Então, você vai tirar um tempinho para você repassar na sua mente os acontecimentos da última semana ou dos últimos 15 dias. Teve alguma coisa que te abalou emocionalmente? Aí não precisa ser uma coisa negativa, não. Às vezes a positiva também. A gente fica muito eufórica, muito ansiosa e tal, isso pode acabar desencadeando uma crise, tá? Ou foi uma semana muito pesada, você tinha muita coisa para fazer, deu conta de tudo, mas foi estressante, dormiu pouco e tal. Tá na lista dos emocionais também, tá? Sim. Ou você comeu alguma coisa diferente. Quando eu falo em comer alguma coisa diferente, não é, sei lá, comer uma comida inusitada, árabe que eu nunca comi. Não, comeu fora. É uma coisa que você está acostumada a comer, sei lá, feijão, arroz e frango, mas foi uma outra pessoa que preparou, tá? Então pode ser alimentar esse gatilho, tá bom? Sim. E para o gatilho alimentar, a gente tem 2 tipos de gatilhos alimentares. Tem um que você vai saber na hora, porque você vai comer e ou o seu estômago vai ficar incomodado, sabe aquela sensação de incômodo no estômago? Não é bem uma dor, mas não tá legal, sabe? Sim. Ou você vai ter isso, ou a sua cabeça vai começar a incomodar. Que também, como a gente que tem enxaqueca, a gente sente muita dor, às vezes a dor é
tão fraquinho assim pra gente, que a gente acostumada com... que a gente acaba nem dando importância. Mas esse incômodo na cabeça e tal significa que alguma coisa não tá legal, que se você não bloquear ali, você vai entrar em crise, tá? Uhum. Esse é os dois sinais, e o primeiro tipo que eu te falei, que é esse que você come e você sente na hora. Mas você tem substâncias que são absorvidas no seu intestino. Então, você vai comer e na hora tá tudo bem, tudo ok. Mas daqui a umas 6 horas, 6, 12 horas, algumas substâncias, como o glúten, por exemplo, você só vai sentir daqui a 2, 3 dias. Ela só vai começar a incomodar seu organismo 2, 3 dias depois, tá? Uhum. Então, a gente tem esses dois tipos de gatilho alimentar. Então, precisa estar atenta e parar para pensar o que foi que eu comi essa semana ou no final da semana passada que está fora do meu roteiro, que não foi uma comida que eu mesmo preparei, ou que é uma coisa que eu nunca tinha comido, ou que eu não comia desde criança, sabe? Sim. Aí, nesse caso, gatilho, ele é um gatilho alimentar, certo? Certo. Ou pode ser os dois. Fiquei estressada, me enchi de chocolate. Ah? Eu tô rindo porque outro dia eu entrei numa crise, eu acho que foi chocolate. Tava de TPM, me afundei no chocolate, depois só senti dor de cabeça, eu já não sabia se era da enxaqueca ou se era da TPM ou se era tudo junto. Oh, Deus. Eu voto em tudo junto. É, bem isso. Pois é. Então, aí você tem algumas opções para quando o seu gatilho for alimentar. Bodo, vamos sabe? Mas aí você tem algumas opções. Você sabe que tem mais de um tipo de bodo? Não. Tem 1 milhão de tipos de bodos. Sabia não. Tem aquele seco que a gente compra no mercado. Tem um da folha mais miudinha, assim, que dá em um cachinho. Tem um boldo chinês, que parece muito com esse que eu tô te falando, mas o tipo do galho é diferente. E tem o que o pessoal chama de tapete de Oxalá. Eu acho. Mas esse seu Paulo tem aqui na horta dele boldo. Eu acho que é um daqueles comunzinhos, né? Que todo mundo tem. Sim. Então, Esse é qual? todos eles vão te ajudar, tá? O mecanismo só é um pouquinho diferente de um para o outro. Um vai fazer você excretar mais bilis, o que vai fazer o alimento digerir mais rápido. O outro vai aumentar um pouco a acidez do estômago, entende? Entendi. Mas, em escala, o tapete de Oxalá é o mais forte, tá? É o mais forte deles. Então, tá muito ruim, toma também é o mais amargo, viu? É? E onde é que acha? Menina, eu vou te mostrar uma folhinha aqui e você vai ver que provavelmente aí na sua rua tem. Peraí. Viu? Ó, a folha é essa aqui. Ela parece, tem uma consistência assim, parecendo camurça, Sim. sabe? Ela dá em uma árvorezinha. Eu acho que aqui tem aqui, não é aqui não. É menorzinho os galhos. Ou É, as folhas. é porque essa tá bem grandinha, mas ela nasce nesse formatinho, menorzinho. Se deixar, ela cresce bastante a folha. Depende também do espaço que ele tenha, se estiver no vaso, É vai crescer menos, verdade. enfim, tá? Sim.
Mas aí você tem de opção também para digestão. O hortelã. A folha de louro, que vai te ajudar muito quando for alguma coisa com algum tipo de feijão ou alguma coisa que fermente muito, sabe? Sim. Mas na escala é uma das mais fracas para os problemas digestivos. Tá? Aí você tem os boldos todos, a folha de louro, que é a mais fraquinha de todas, eu quase que não uso. Hortelã, o miúdo. O grosso não é tão eficiente, não. Anotou? Anotei. O alumã e o quiioiô. Alumã é péssimo, eu nem sei porque eu falo de alumã, às vezes é muito ruim. O gosto é horrível. Eu acho que eu nunca tomei. Hã? Esses aí, eu tomei todos. Boldo, hortelã, folha de louro, ioiô. Só alumã, que eu acho que eu nunca tomei chá. Graças a Deus é péssimo, é muito ruim. Não tá Agora, perdendo isso nada. aí, eu até que sou boa, Gel. Eu não gosto muito de chá, não. Não sou daquelas apaixonadas que, tipo assim, vou tomar um chazinho da tarde. Não sou, não. Mas quando eu não tô bem, eu tomo. E o meu chá é assim, sem nada. Sem açúcar, não coloco nada disso e tomo de uma vez só. Pode ser amargo, pode ser o que for, eu já vou de vez e tomo. Porque senão não vai, né? Aí eu já vou logo. Aí eu não tô nem ligando se é amargo, o que é. Eu tô tomando. Só tô pensando lá, vai ficar boa. Pois é, tá certa, tá trabalhando Oi, certo. gente. Mas é horrível, viu? Tem chás que, pela misericórdia. Tem uns que eu vou te contar, viu? Mas enfim. Aí você tem essas opções, tá? Pro digestivo. Se for alguma coisa do emocional, se estressou muito, foi uma semana difícil, ficou muito ansiosa e tal, você tem algumas opções. Camomila e erva doce, o basicão, todo mundo já sabe. A camomila também ela é boa para digestão, sabia? É boa também. Não é assim aquela coisa, nossa, vou tomar e já tô boa, mas se você fizer um pouquinho mais forte, ou tomar com uma frequência maior, tipo, em vez de você tomar só de manhã, de tarde, de noite, você toma de manhã, 10 horas, sabe? Sim. E é bom que, 3 vezes que você toma ajuda 3. também a acalmar, né? Então já ajuda na enxaqueca também. Isso. Aí você tem a camomila e a erva doce, que vai ajudar a dar uma equilibrada no emocional. Mas você também tem o mulungu. Como é o nome? Mulungu. É uma casca, Sim. tá? Você tem o mulungu. Você tem a valeriana, que é uma raiz, é difícil de achar. Sim. Você tem o maracujá, que a galera chama de passiflora, tá? O manjericão também é bom. Sim. Se for, você identificou assim, é ansiedade, estou muito ansiosa, mas não posso ficar dormindo por aí, porque tenho muita coisa para fazer. Tomo alecrim, tá? Já ouvi falar do alecrim mesmo. Porque o alecrim ele vai diminuir o seu nível de ansiedade, mas ele não vai deixar você sonolenta, tá? Então dá para você tomar, diminuir a ansiedade e seguir a vida. Sem dormir. Ficar dormindo por aí, tá? E tem outros gatilhos, Tati, que são, vamos dizer assim, mais mecânicos, tá? Frio, calor, água gelada, luz. Aí você falou que tava com dor de cabeça e tava no Zoom e tava ficando pior. Sim. Você tava mesmo, não foi impressão sua, não. É. Quando a gente tem enxaqueca, a gente tem uma sensibilidade à luz.
tá? É demais, né? Rapidinho. O povo querendo brincar aqui na hora do. Oi, gente. Ter bicho é isso. É. Você tava mesmo. A gente que tem enxaqueca, a gente tem sensibilidade à luz, Sim. tá? E quando a gente está em crise, essa sensibilidade aumenta muito. Uhum. Em especial, a luz azul, que é uma frequência de iluminação que a gente tem muito nas telas. Celular, computador, televisão. Então, era uma dúvida que eu tinha. Eu tenho astigmatismo, né? E aí, toda vez que eu faço exame de vista, a oftalmologista passa de preferência que eu coloque a luz azul, que é o filtro azul na lente. Isso Sim. interfere? Não, o que ela tá te pedindo para fazer, na verdade, é colocar um filtro contra a luz azul. Ah, tá. Que Entendeu? o nome da lente é anti. Ah, isso mesmo, anti-blue, que é anti o azul, no caso, né? É isso mesmo. Exatamente. É uma frequência de luz que incomoda muito quem tem estigmatismo e quem tem enxaqueca, Uhum. tá? Inclusive, ela pode ser gatilho para crise, Sim. certo? Então, pode colocar no seu óculos, sim, sem medo de ser feliz. Você vai ver que vai melhorar muito sua vida, Ótimo. tá? E aí, o que eu indico para quem tem muita sensibilidade, porque essa sensibilidade também vai variar de uma pessoa para outra. Diminuir a claridade da tela, tá? Uhum. A tela do meu celular é escura de um nível que às vezes eu tenho problemas. Até para enxergar, né? Eu não sei se você estava no dia que eu, na consideração do serviço de campo, a luz estava me incomodando, eu reduzi a luz toda. Não vi, não. E esqueci de aumentar na hora que a gente saiu. Foi pro campo. Só que aí, com o sol e a tela toda escura, você não enxerga nada. É, bem isso. E como é que eu leio a Bíblia? Ô, gente, a dificuldade que a pessoa que tem enxaqueca passa. E estava escuro em um nível que eu não conseguia, quando eu passava o dedo assim, ó, para a barrinha da iluminação aparecer, eu não conseguia enxergar. Não estava nem vendo o nível de luz. Pois é, foi um sufoco. Então, aí, mas é legal você dar uma diminuída na iluminação da tela do celular. A tela do notebook você também consegue diminuir essa iluminação. A televisão você também consegue dar uma diminuída nessa iluminação. Como você usa óculos e você tem essa possibilidade, você pode colocar, tá? Na sua Uhum. lente o filtro para a luz azul, Sim, certo? E o sim. óculos escuro, você escolhe aquele, acho que é antirreflexo que chama, aquela lente que quando a gente usa ela, ela não fica com aquele raiozinhos assim do brilho, Sim, sim, sim. né? É, Pronto. Aí você escolhe aquele tipo de lente ali para o seu pronto. óculos escuro, ou, que agora está na moda, bom pra gente, né? Não sei se você já viu aqueles óculos com a lente amarela. Já, Pronto, já aquele vi. ali é ótimo pra gente. Ah, vou saber. Filtra bem a luz azul. Ele, tá? Uhum, Para o frio é se aquecer, principalmente cabeça, mão e pés, uhum. tá? Tomar alguma coisa mais quentinha nesses períodos, para não baixar tanto a temperatura do corpo. E nas épocas de calor, se hidratar, roupinha mais leve, bastante água. Quando está muito quente, eu levo sempre uma toalhinha, porque aí eu molho ela e resfrio Sim, pescoço, cabeça e tal. Para a gente ir resfriando, porque para a gente, eu falo sempre que a palavra para quem tem enxaqueca é equilíbrio. Qualquer coisa que fuja do meio termo
pode ser uma crise para a gente. Então, o calor extremo pode levar a gente a uma crise. Muito frio também pode levar a gente a uma crise, tá? Então, tá atentazinha com relação a essas mudanças. E a questão da iluminação é isso aí, tá? Tá. O barulho também pode ser um gatilho, tá? Mas o que acontece com barulho? Não é qualquer barulho, que às vezes a gente ouve uma música alta em casa e tá tudo bem, né? E tem outros barulhos quando o vizinho liga o aspirador, que nem tá tão alto e incomoda a gente. Então, é a frequência sonora. Tem algumas frequências que incomodam muito a gente. Geralmente, é aquelas frequências tipo batida de música eletrônica. Sim. Ou essa frequência contínua, tipo a do aspirador, fica o tempo todo. São frequências que incomodam a gente, tá? E aí, como a gente não tem como resolver muito isso, a gente precisa fazer um controle do ambiente. Para o barulho, fone de ouvido. Tá? Tem alguns protetores auriculares, eu uso bastante. Tem uns que é de borracha, você compra em casa de material de construção mesmo. Tem uns que é uma borracha com 3 camadas, a gente usa na construção. Não é? Então, tem um que ele é uma espuminha. Eu gosto muito dele para o dia a dia, eu acho ele mais confortável do que aquele de borracha que a gente geralmente usa na construção. Sim. É aquele de borracha. Mais discreto também. A gente usa e ele faz tipo um vácuo no ouvido da gente. Sim. E aí, a longo prazo, isso incomoda. O de espuma, eu acho ele mais confortávelzinho, tá? Mas se não quer, porque aquele de espuma, inclusive, eu só achei até hoje laranja. Então, fica um negócio meio... Então, se acho você que não botar o cabelo assim para tapar, o povo tá perguntando o que é. Se você tá com problema no caso da ouvido. mulher, ainda dá, né, para botar um cabelo. Aí, uma outra opção é o fone de ouvido. É aquele fone que tem vem com a borrachinha. Sabe do qual é? Sei. Né? E, inclusive, quando você compra, vem várias borrachinhas, né? Para trocar. Isso, a mais larguinha, para você ver qual que se adapta melhor no seu ouvido. Aí você pode usar o fone de ouvido, lá ligadinho no seu celular, sem passar nada. Ou com a musiquinha mais suave, assim, que você goste, uma frequência que não te incomode. Tá? Pronto. Então, essas são estratégias que a gente pode usar em qualquer fase. Mas o que eu estou falando dessa dos primeiros sinais? Porque quando você tem esses primeiros sinais, você ainda não está com dor. Então, se você consegue bloquear logo aí, nesse iniciozinho, você nem chega à fase da dor. Entende? Até a crise, né? Exatamente. Então, percebeu esses primeiros sinaizinhos, né? Que eu falei aí, tá sentindo um cheiro que ninguém mais sente, tá incomodada com a luz, tá com a mão formigando, tá sentindo, foi levantar e viu que o pé tá formigando, como se tivesse com uma cãibrazinha, o rosto coçando de um lado só, sem nenhuma explicação. E geralmente a gente fica procurando desculpa, né, para essas coisas. Outra coisa, irritação. Irritação é um sinal de que você vai entrar em crise. Mas a gente vive tão estressada no dia a dia. E já acha que é o dia a dia, né? Exatamente. Então, se estiver muito irritada, para pensar um pouquinho. Se você realmente tem um bom motivo para estar tão irritada. Se você pensar rapidamente, não achar nenhum motivo específico para sua irritação, é sinal que você está entrando em uma crise de enxaqueca. Tá? Irritação, falta de concentração. Você começa a ler a Bíblia, chega no versículo 3, você não sabe mais o que está acontecendo, tem que voltar. Menina, já aconteceu comigo, eu tô tanta falta de concentração, de estar orando e chegar no meio da oração, eu parar para reformular o que eu estava falando.
Porque eu tava muito distraída, muito, muito, muito. Parece que não se concentra, gente. E assim, uma distração sem motivo, né? Não é de dizer assim, porque eu tô preocupada com tal coisa, então tô me distraindo fácil. Não. Aleatório. Sinal que vai ter enxaqueca. Pois é. Essa falta de concentração, essa irritação do nada, dificuldade para falar. Uhum. Sabe quando você está conversando assim e você esquece a palavra? Sim, muito. Você Acontece sabe o isso. que é, tem uma imagem na sua mente, mas você não consegue verbalizar Lembrar a palavra. isso. Isso é um sinal de que você está entrando em crise de enxaqueca, tá? Eu achava que eu era louca mesmo. Oh, né, não. Enxaquecosa. Não, é loucura. Não é possível, gente. A pessoa perdendo a memória assim, do nada. Não é, isso não é loucura não, viu? É Gente. enxaqueca mesmo. É uma outra coisa que pode acontecer nessa fase, também relacionada à fala, não é de você esquecer, é de você estar falando e embola, assim, sabe? Uhum. Embola. E você não sabe direito o que foi que você disse. Sim, Pronto, um sinal de que você está em exatamente. crise, tá? Perda Sim. de força muscular não é comum, não é comum, não é comum, né? E nada disso é normal, mas é uma normal que é comum para quem tem enxaqueca. É. Assim, não é muito comum nesse iníciozinho de crise, mas pode acontecer de você perder a força muscular, Sim. sabe? Sei Sim. lá, aquela caixa de som que você sempre tirou do lugar para limpar e hoje você tentou e não conseguiu? Sim. Parece que está mais pesado que o normal? Uhum. Então, essa perda de força muscular é também um sinal de que você está entrando em crise, tá? Sim. Ela é muito comum quando você já está na fase aguda da crise, que você está com dor muito intensa. É comum você perder a força muscular. Mas ela pode Uhum. acontecer também nesse período antes de você entrar em crise, né? Que é a Sim. fase meio que pré-enxaqueca, Sim. tá? Então, você pode ter todos esses sintomazinhos. Você pode ter um sintoma só e depois passou e você, sei lá, daqui a 3 dias está com dor. Ou você Sim. pode cada dia sentir uma coisinha até chegar a dor, tá? Sim. Então, fica atenta a essas coisas. Para isso, eu indico que você tenha um diário. Vamos voltar à fase da A adolescência. adolescência. Mas não é para contar que o coleguinha piscou para você. Ah, É da, pois é. não é para escrever isso, não. Querido diário. É, assim, querido diário, hoje eu dormi pouco. Senti que a minha Ó, mão estava formigando. sim. São essas coisinhas assim que a gente tem um diário para ir antes de dormir, dar uma repensada no dia e ir anotando Uhum. o que acontece, como eu te falei. Às vezes aconteceu alguma coisa hoje, sei lá, quebrou o carro, pegou fogo no ferro. Aí, véspera de congresso, gosta de acontecer essas Sim. coisas. É, Quinta-feira de noite, tudo dá errado, é. né? Incrível. Aí seu nível de estresse vai lá para cima, mas se você entrar em crise, você não vai resolver nada. E isso não é um pensamento consciente, que a gente nem percebe. A gente só entra em um pico de estresse, de adrenalina muito grande. A gente resolve tudo que tem para resolver. Aí você vai para os seus 3 dias de congresso, ok. Chega lá para terça, quarta-feira, você começa a ter enxaqueca. Você começa a ter uma... Uhum. E aí você fica sem saber o que foi. Você não associa uma coisa que aconteceu na semana passada, 15 dias atrás. Então, você ter esse diáriozinho vai te ajudar com isso, tá? Uhum. Por exemplo, no meu outro emprego, igual a Júlio, tem mais de um, eu trabalho com planejamento dos eventos, tá?
Então, geralmente, os dias antes do evento são muito estressantes. Aí você passa o evento. Depois do evento, você tem que fazer balanço de orçamento, guardar todo o material, fazer as devoluções do que foi alugado. Contando tudo aí, dá uns 7 dias. E eu passo super bem. Passava, agora não mais, né? Passa super bem. E aí, quando chega depois desses 7 dias, é que vai ter a crise. Sim. Mas o gatilho foi emocional da semana passada, que você estava ansiosa, estressada, tá? Sim. Isso é uma coisa que eu já vinha percebendo. Foi primeiro uma observação da minha mãe, ainda quando eu estava na escola. Ela disse assim, toda vez que você faz um trabalho, depois você fica com enxaqueca. É, porque você trabalha muito a mente, né? Olha que mulher sábia. E aí, naquela época, eu fazia o quê? Tinha um trabalho para entregar, eu já começava a tomar o remédio quando eu estava preparando o trabalho. Olha que louco. Tudo errado. Se precavendo toda. Exatamente. Agora, a gente vai fazer quase a mesma coisa, só que com o natural, tá? Percebeu os primeiros sintomas, ou até não percebeu, mas você está vendo que você está em um período muito complicado, muito ansiosa, muito estressada, tudo muito acelerado, já pode sim começar algum chazinho desses aí que a gente falou pro emocional, tá? Não precisa necessariamente incluir um anti-inflamatório e um analgésico. Mas dá para você ir tomando um ugu, uma camomila, um manjericão, para ele ir mantendo os seus níveis de ansiedade, de estresse controlado para você não ter uma crise depois. Certo? Certo. Porque o que acontece quando a gente tem uma crise de ansiedade? Não vou falar uma crise de ansiedade, não. Quando a gente tem um excesso de ansiedade ou um excesso de agitação na nossa vida, você sabe que a gente é só hormônio, né? Na vida. Sim. Tudo é hormônio na nossa vida. Então, existe meio que uma precipitação desses hormônios. Para você conseguir resolver tudo, o seu corpo aumenta os seus níveis de cortisol e de adrenalina, tá? Que não tá errado, a gente precisa, porque se a gente não tivesse cortisol e adrenalina, a gente não ia fazer nada nessa vida, tá? Então, quando você tá nessa semana viola, você precisa resolver 1 milhão de coisas e que um monte de coisa dá errado pelo caminho, o seu corpo ele aumenta a quantidade de cortisol e de adrenalina para você conseguir dar conta de tudo, tá? A inteligência do corpo Não é? já responde, Só que o que é que acontece depois disso? Depois disso, ele leva um tempo para eliminar isso tudo. Não é automático. Pronto, parou, acabou o meu período de ansiedade, de agitação, de pico. Pronto, terminei. Pronto, ele parou de produzir e tudo se resolve magicamente. Não. Você ainda vai ter por um tempo esses hormônios ou subproduto deles circulando na sua corrente sanguínea até seu corpo conseguir eliminar isso tudo. Entende? Entendi. E é esse período que tudo dá errado pra gente que tem enxaqueca. Gente, misericórdia. Tá? Então, os chás, o que é que esses chás vão fazer? Esses chás vão, primeiro, controlar os níveis desses hormônios. E, segundo, eles vão ajudar o seu corpo a eliminar mais rapidamente esses hormônios circulantes. E é por isso que ele te ajuda a não ter uma crise de enxaqueca. Sim. De ansiedade. Entendeu? Esses aqui emocionais, né? Isso. Valeriana, maracujá, manjericão, alecrim e mulungu, né? Anotei certo. Camomila também, erva doce. Erva doce, verdade. Funcho, que parece muito com erva doce, mas não é. Tá? Eles vão te ajudar. Sim. Se você tiver por aí, por perto, alguém que tem um pé de laranja ou de limão, a folha também ajuda a dar uma organizada nisso aí. Tá? Tá.
Então, aí, essas são as técnicas e estratégias que você vai poder utilizar para essa primeira fase. Algumas delas a gente vai relembrar depois, porque dá para você usar elas em outras fases, tá? Uhum. O Tá. mais importante para esse primeiro momento é a gente conseguir barrar ou bloquear a progressão dessa crise, certo? Certo. Tá, e como é que a gente faz o chá? Primeira coisa importante, você precisa ter em mente que folha e flor a gente não ferve. Não? Oh, meu Deus. Fiz errado, foi a vida toda. Quando a gente ferve folha e flor, a gente perde muito dos princípios ativos dela. Por isso que às vezes você toma o chá e acha que não fez efeito, ou demorou para fazer efeito, porque você fez errado. É mole, gente. Mas não se preocupe, não é só você. É por isso que quando a galera bota o saco todo da camomila para uma E xícara de nada. chá para fazer efeito, é porque você está fervendo ela. E isso faz com que você perca muitos princípios ativos, tá? Então, quando você for fazer um chá que for uma folha ou uma flor, você não vai ferver, Sim. certo? Você vai esquentar a água e aí depois você desliga, coloca e tampa, Tá. certo? É O que é que verdade. você vai ferver? Você vai ferver casca, semente e raiz, tá? Então, o que for casca, o que for semente, o que for raiz, aí, Tipo, erva doce ferve. isso. Camomila, Ah, camomila ferve? não. É a folha. Mulungu Mulungu não conheço. é uma casca, É? Ah, então é, ferve. tá? Qual é a exceção? Anote aí, porque eu te recomendei ela. Ah, A folha do maracujá, sim. tá? Pode ferver? Precisa, porque a folha do maracujá ela tem uma substância que é tóxica, tá? Se você for uma pessoa que vai usar uma vez na vida, ela pode tomar e não vai ter nada. Mas no caso da gente que tem enxaqueca, que vai tomar por algum tempo, ela é tóxica. Então precisa ferver, tá? A folha do maracujá. No caso do limão e da laranja, não tem nada a ver, né? Não precisa ferver, tá? O que você vai fazer com a folha do limão e da laranja, que é uma folha um pouquinho mais grossa, e isso aí você pode usar como regra para qualquer outro chá que você for fazer, é deixa a água ferver, desliga e coloca. Entendeu? As outras você vai fazer o quê? Quando ela estiver levantando fervura, fazendo aquelas primeiras bolinhas lá no fundo, você desliga e coloca a folha ou a flor. Se a folha for mais grossinha, você deixa a água ferver, desliga e coloca ela. Entendi. Certo? Tá. E casca, raiz e semente, aí você ferve. Ah, falar em semente, tem uma também muito boa para o estômago, é umburana de cheiro. Umburana de cheiro. Umburana de cheiro, Essa é para digestão também. para digestão também. Essa é semente, aí tem que ferver, Sim. certo? Quantidade. Se for a folha ou a casca, ou seja, for fresco, você vai usar uma colher de sopa daquela maior. Sim. Para uma xícara de até 300 ml de água. De 200 a 300 ml de água. Uma colher de sopa, se for fresco. Sim. Se for seco, você vai usar uma colher de sobremesa. Tá? Vou te mostrar por quê. Essa foto não tá
Vou ver se você consegue ver. Você tá vendo isso aqui? Você consegue ver? Dá para ver um pouquinho. Essa é uma folha de umburana que eu sequei hoje para minha avó. Tá vendo a Sim. quantidade? Tô. Dela fresca? Uhum. Eu vou te mostrar a quantidade dela seca. Gente, diminui muito. Certo? Uhum. Então, para erva fresca, você vai usar uma colher de sopa. E para a erva seca, você vai usar uma colher de sobremesa. Qual Uhum. é a exceção? O cravo. Uhum. O cravo você vai usar uma colher daquela pequenininha de café. Cravo. Tá? O cravo e o gengibre, você vai ralar ele Uhum. e vai usar uma colher daquela de café também. E o cravo e o gengibre é para quê? Nem para o emocional, nem para o digestivo. É analgésico e anti-inflamatório. Eu já ia te perguntar para que era o cravo de gengibre. Eles são, o cravo, ele é analgésico e anestésico, tá? Serve para outras coisas também. Se você tiver com uma dor de garganta, você Uhum. mastiga o cravo, você não vai sentir mais a garganta doer. Tá? Então, o cravo e o gengibre, eles são analgésicos, e o gengibre, além de analgésico, ele é anti-inflamatório, tá? Eu vou depois, nas próximas aulas, eu vou indicando outras ervas, tá? Uhum. Analgésicas e anti-inflamatórias, mas essas são as minhas indicações, assim, logo de cara, porque são as mais fáceis de achar, Sim. né? Cravo e gengibre você acha em qualquer lugar. Uma outra coisa que ela fresca, você não usa, não acha com tanta facilidade, mas em pó você acha é a cúrcuma, que Sim. também é anti-inflamatória, A tá? cúrcuma, quando é pó, também é uma colher de chá daquela pinha. É. Ah. Agora a cúrcuma, eu não gosto muito de fazer chá do pó. É Ah, tá. difícil, é difícil de coar, a extração é complicada. Aí o que você vai fazer com a cúrcuma? Você bota em um meio copo